Nos Estados Unidos, por exemplo, quando o então ministro das Relações Exteriores, né, o chanceler brasileiro Celso Laffer, foi visitar os Estados Unidos depois do 11 de setembro, ele passou por todos os procedimentos imigratórios e ficou famosa a foto em que ele até mesmo concorda em tirar o sapato para fazer a inspeção de raio-x. Assinando o post. E agora, na volta, o Lewandowski, que até fizeram uma nota. Esta nota é fake news. Esta nota é porque eu nunca falei que o voo atrasou por conta deles. Eu falei que eles receberam um tratamento especial e receberam sim. Ninguém me contou, eu vi. Eu estava lá e a foto que ilustra a matéria fui eu que bati, certo? Então vamos deixar isso bem claro. E vale lembrar também que nos Estados Unidos, por exemplo, quando o então ministro das Relações Exteriores, né, o chanceler brasileiro Celso Laffer, foi visitar os Estados Unidos depois do 11 de setembro, ele passou por todos os procedimentos imigratórios e ficou famosa a foto em que ele até mesmo concorda em tirar o sapato para fazer a inspeção de raio-x. Então, isso é uma questão de quem nunca comeu melado, quando come se lambuza, que é típica desse pessoal do PT, né, Ana Paula? Essa questão do Gilmar Palusa, né, o que a ONG de Transparência Internacional fala aí, é o óbvio que todo mundo já sabe, mas que é importante sempre frisar e registrar, que é mais uma demonstração disso que nós estamos falando aqui na mesa, de clientelismo, coronelismo no país, dessas autoridades se sentindo muito especiais. Nós temos exemplos disso no país inteiro, em todas as esferas de poder, em todos os três, tanto no judiciário, quanto no executivo, quanto no legislativo. Para ter uma ideia, eu vi uma entrevista recente do Romeu Zema, que quando ele assumiu o governo, ele se deparou com 6 elevadores privativos para ele, governador, na cidade administrativa em Minas Gerais. Estão os 6 desativados hoje. Porque... aeronaves também, lembra? Mas 6 elevadores. Fora aeronaves, 6 elevadores. E não há nenhum problema em descer no elevador, né, com outras pessoas e tudo mais. E aqui no Brasil a gente tem isso. E esse evento, ele demonstra isso, porque vão os juízes, os políticos, os empresários para Portugal, para fazer um evento sobre o Brasil. Qual que é a imagem que passa? Quem está lá é que quem realmente interessa no Brasil? O resto, nós que ficamos aqui, o povo brasileiro, não é nada? Por que tem que ir para lá? Por que esse tanto de não é formalidade, mas de glamour, de Olha, despesa? Ana Paula, eu vou te contar uma coisa. Pela primeira vez, um jornalista de direita vai acompanhar isso. O que você achou? E eu confesso para você, eu estou com medo, estou lendo e relendo as coisas que eu vou publicar na edição da Revista Oeste dessa semana. Porque a coisa, ela é mais feia do que parece. E a minha presença, apesar de, quanto àqueles que vão, né, tipo estudantes, gente que vai para ter um certificado, estive presente, etc., foi muito bem tratado por todos, fui muito bem tratado, fui muito bem tratado pelo ministro Gilmar Mendes, há que se dizer, mas o Alexandre de Moraes me deixou eu estou com torcicolo até hoje da olhada que ele me lançou, né? Eu estou aqui me contorcendo a noite inteira, mas é uma realidade. E o Ricardo, né, essa foto, né, que eu bati assim que eu estava guardando as minhas bagagens, eu estava 2 cabines à frente ali na classe executiva que paguei do meu bolso, claro, paguei do meu bolso para ir, para voltar, e é uma vergonha tão grande a gente ver uma coisa como essa, e eu ainda fico com a pulga atrás da orelha. Será que ele vai falar dos gastos que a mulher fez e pegou o tax refund? Porque isso a nota do Ministério da Justiça não fala.
Toda vez que eu volto pro Brasil, a última vez que eu fui para Nova York e recebi um prêmio, que eu dei aquela entrevista bêbado, que foi parar em todo canto, né? Que mentiram também, falaram que eu comemorei a morte do Lula. Não comemorei nada, porque ele não morreu. Eu lamentei. É outra coisa, né? São coisas de verdade. Eles me pegaram para Cristo na alfândega. A sorte é que dessa vez olharam para minha cara e falaram: passa reto. Mas eu quero saber o que a mulher do Lewandowski comprou, pegou o tax refund, o reembolso do IVA, e foi adiante. Porque eu quero saber o que ela comprou. Se ela não pagou imposto. Eles não gostam de pagar imposto, Ricardo? Não. Por isso que você não vai saber, o povo brasileiro que pagou essa viagem do Lewandowski, que é ministro do Lula, ao contrário de você que pagou a sua e outras pessoas que também foram porque pagaram as deles, e até aí tudo bem. Agora, quando é pago com dinheiro público, aí vira um problema nosso, não vão divulgar, vão deixar isso cair no esquecimento, Pavinato. E isso que você viu com os seus olhos, e nós só estamos aqui debatendo e falando porque você fez um post, acontece todo santo dia, não é uma novidade. É primeira-dama que entra em jatinho para ir em ginecologista, é presidente do Congresso, da Câmara dos Deputados, é do Senado, é ministro que vai para Parintins com jatinho da FAB, é passeio para cá, passeio para lá, vai para tudo quanto é canto pelo mundo, financiado com dinheiro público. Isso acontece todo dia. Privilégio para essa casta do alto funcionalismo, para políticos, pelo menos a maioria dos políticos, a maioria do alto funcionalismo público, acontece todo dia. Infelizmente, isso não acontece para nós, trabalhadores, pagadores de impostos. Para a gente vai vir o aumento do IOF, para a gente vai vir uma série de outros impostos, porque o governo não faz a parte dele, não faz corte de gastos, tem que arrecadar mais para poder pagar todo esse privilégio dessa casta de políticos brasileiros. Se você não tivesse visto e fotografado, meu amigo, era só mais um dia comum na vida de um desses senhores do poder no Brasil, a República do Brasil. E eu ainda quero saber o que a mulher do Lewandowski comprou, pegou o carimbo alfandegário para tax refund do IVA. Eu falo assim, é muita sorte, tá? Né? Eu tava na fila do lado de trás vendo a cena. E não passou pela inspeção alfandegária no Brasil, porque sequer pegaram a mala, deixaram os assessores. Você viu essa, Cauti? Eu vi essa e outras. Boa tarde para todos. Boa tarde. Infelizmente, vi essa e outras e vi também quanto custa, né? Porque o aumento do IOF, onde ganham 20 bilhões de reais a mais, não é por acaso. A farra da turma de Brasília tem que continuar, né? Que nem o show. E tem que continuar. E é cara. Então, assim, vige sempre o velho lema: pague seus impostos em dia, porque a Janja e a turma lá são caros, né? Ela só pensa em gastar. Ô, Alemão, já temos convidado, agora são 14 horas e 37 minutos. Então ela nos esperará, porque eu quero dizer que ontem o premier israelense Benjamin Bibi Netanyahu indicou Donald Trump ao Nobel da Paz por sua atuação no conflito no Oriente Médio. Netanyahu entregou a carta de indicação para o próprio Trump durante um encontro em Washington. E por falar em Trump, a Casa Branca confirmou que o presidente Trump monitorou a cúpula do BRICS de perto, já que, segundo o presidente do Partido Republicano, Donald Trump, o grupo tem atuado para minar os interesses dos Estados Unidos. Até por isso, Trump prometeu impor uma tarifa de 10% para quem se aliar e alinhar às políticas do BRICS. Em seu pronunciamento no BRICS, Lula falou as barbaridades que disse, né? Ele falou sobre as tarifas de Trump e chamou de imperador. Vamos ouvir esta merda! Eu não acho uma coisa muito responsável e séria um presidente da República de um país do tamanho dos Estados Unidos ficar ameaçando o mundo através da internet. Não é correto. Ele precisa saber que o mundo mudou. Nós não queremos imperador. Nós somos países soberanos. Se ele achar que ele pode taxar, os países têm o direito de taxar também. Existe a lei da reciprocidade. Eu acho
Eu acho muito equivocado e muito irresponsável um presidente ficar ameaçando os outros em redes digitais. É preciso que as pessoas leiam o significado da palavra soberania. Cada país é dono do seu nariz. Cada país é dono. Eu não sabia nem que país tinha nariz. Cada país é dono do seu nariz. Nossa Senhora, se o país fosse o Fábio Assunção. Mas um vídeo postado pelo governo Lula no perfil oficial @GovBR nas redes sociais para promover a liderança do país na cúpula do BRICS apresenta regiões do leste e do sul da Ucrânia em disputa com a Rússia com as cores da bandeira do país de Vladimir Putin, para quem não sabe, a Rússia, que é imperador da Rússia, né? Ele não admite imperador, mas ele gosta do imperador. No momento em que a Rússia aparece na tela, uma faixa do território ucraniano, da região de Donbas e Kharkiv, foram desenhadas com listras azuis, vermelhas e brancas, cores da bandeira russa, como se já estivessem, que o alemão ele escreve, o TP do alemão essa semana está muito crítico, né? Como se já estivessem dominadas por Putin. E se o filho do Putin assumir, ele vai ser chamado de filho do Putin? Vai. Mas esses territórios são reconhecidos internacionalmente como parte da Ucrânia. Depois da gafe, o vídeo foi editado e postado novamente sem o mapa da Ucrânia. Carlo Cauti, vamos começar por você. E aí, o que achou desta... Vai acontecer alguma coisa por conta dessa carta do Netanyahu com o Trump? O Trump está se borrando nas calças por conta do nosso apedeuto. E agora, quem poderá nos defender? Vamos lá, primeiro, dificilmente, eu acho muito difícil que o Trump ganhe o Prêmio Nobel da Paz, né? Inclusive, o Netanyahu não é o primeiro a tentar apresentar o pedido formal de ganho, de indicar, né, o Trump como candidato ao Nobel. O Paquistão fez a mesma coisa, né? O Trump mediou na guerra, no conflito muito rápido que houve esse ano entre Índia e Paquistão. Mas, assim, o Comitê do Nobel, sabemos qual que é a orientação, a ideologia mesmo deles, não é favorável ao Trump, né? Deram um prêmio Nobel para a paz, pela paz para o Obama de forma antecipada, né? O único prêmio Nobel da paz da história que foi antes da ação e não depois da ação do político, né? Obama chegou na Casa Branca, já ganhou o Nobel, o prêmio Nobel preventivo da história. Então, assim, não existe isso, mas Obama teve Nobel preventivo, né? Dito isso, então isso dificilmente vai acontecer. Caso aconteça, seremos positivamente surpresos pela isenção de avaliação no Comitê do Nobel. Agora, no caso do Brasil, aí sim, mais uma vez, passamos vergonha internacional graças à turminha que hoje está assentada no Palácio do Planalto. O que você está fazendo no Brasil, hein, Cauti? Fala pra mim, todo mundo querendo sair. Não, mas que ele não sabe como tá lá fora, né? Porque eu trabalhei na Comissão Europeia, eu sei muito bem como é que é lá fora, e mesmo com os apedeutas do Planalto, tenho mais esperança no Brasil do que na Europa, né? Olhares de esperança aqui para nós. E eu vou falar para você tem muita uma coisa. esperança. O Trump bem merecia mesmo o Nobel da Paz. Porque, para quem não sabe, é ótimo, né? Espada de sabre, Star Wars. Para quem não sabe, Alfred Nobel, ele ficou muito rico, fazendo... Alguém sabe o que ele inventou? Professor? Dinamite. Dinamite, ele é o inventor da dinamite. E para limpar a memória do nome dele, ele criou esse prêmio. Ele deixou o dinheiro destinado para a fundação do Prêmio Nobel. Mas ele é o inventor da dinamite. E já diziam os romanos, si vis pacem, para bellum. Se queres paz, prepara-te para a guerra. E por falar em guerra, eu só quero dizer uma coisa. Nós todo dia estamos em guerra. Nós estamos em guerra com o mundo porque... principalmente para quem é de direita está sendo perseguido nesse país, e nós, a cada dia que passa, estamos em guerra com o nosso próprio... E você aí, já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda,
que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu Nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.